Carolina Gomes. E eu sou o Arthur Trigueiro. E hoje nós vamos falar sobre a organização da sua casa ou do seu ambiente. Se você é bagunçado, se você é arrumado, dá um like, se inscreve no nosso canal, segue a gente no Spotify, segue a gente no Instagram, manda e-mail, fala com a gente, vamos lá. Eu tava lendo o jornal esse final de semana e uma das matérias da seção Bem-Estar eram sobre arrumação de casa. Era uma TikToker, que confesso que aqui eu não lembro os nomes para dar os créditos, e ela falava nem necessariamente sobre os interiores e decoração ou arquitetura, mas ela falava sobre pequenas técnicas que você consegue aplicar ao seu dia a dia, se você não é uma pessoa arrumada, para ter o seu ambiente organizado. E aí eu fiquei pensando, legal, realmente ter hábitos saudáveis em relação à sua organização é ótimo, mas também a arquitetura pode colaborar com isso, né? Então, sempre que, por exemplo, quando a gente fala com clientes que falam que se preocupam com a arrumação do espaço, a primeira coisa que a gente já pensa é, vamos fechar tudo. Sem nichos, sem prateleiras, ou o mínimo possível, né? E aí, nisso também entram as questões de pós e alergias, e aí eu achei que esse poderia ser um tema muito interessante para o nosso episódio de hoje. Claro, eu acho que um ponto muito importante é que, na minha visão, a maior parte da população é composta por pessoas desorganizadas, e eu me incluo nessa. Eu me incluo também, não vou me retirar. Sou muito desorganizada, não consigo ser organizado o quanto eu gostaria. E eu também concordo que tem técnicas que você pode adotar para seguir a organização, manter, na verdade, né? A organização de um cômodo. Só que eu acho que, na essência, pessoas desorganizadas, assim como eu e assim como talvez você, é difícil manter essa organização. É difícil. Porque, sei lá, você separa coisas dentro do seu guarda-roupa, você coloca tags, você pode deixar tudo fechado. O problema de tudo fechado, no meu caso, é que eu só taco. Tudo bem, né? Realmente, você abre o armário e cai tudo em cima. Os armários da Carol, de fato, são assim. Mas pelo menos se fecha. Que horror! Ela tem a bagunça do restante do ambiente, mas a pessoa que não tem a bagunça no restante do ambiente, pelo menos fecha e tá tudo organizado. E tá tudo visualmente organizado, sabe? Então, eu concordo que a arquitetura ela pode beneficiar bastante, ou seja, quando você tem pouco espaço de armazenamento para o que você tem, pode ser que o aspecto final fique bagunçado mesmo que não esteja. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tinha tanta coisa no quarto dela, que o quarto dela não era desorganizado, não era mesmo. Mas não tinha espaço de armazenamento suficiente para a quantidade de coisas que ela tinha. Então parecia que o quarto dela estava sempre abarrotado. O meu quarto é exatamente assim, eu entendo. E na verdade não é desorganização, é só falta de espaço. Então eu acho que o primeiro ponto é você ter um espaço de armazenamento que atenda o que você precisa. Então esse é o ponto 1, ponto-chave. E até pensando nisso que você falou do quarto, porque quando o meu quarto foi projetado, a ideia era justamente expor objetos que me representassem, etc. Só que hoje eu penso que você tem que entender que você não precisa ser representado por tudo aquilo que você tem. Dá pra você escolher alguns objetos e deixar eles lá em destaque, porque realmente fica muita coisa. Se você coloca um celular num canto, vai parecer uma bagunça. Exato. Então, esse é um ponto. Isso. Aí o segundo ponto, eu acho que quando você tem alguma forma de setorização, vamos dizer assim, das coisas, eu acho que isso ajuda a você manter as coisas arrumadas. Verdade. Pessoas organizadas raízes, assim como eu, sabem que isso funciona muito para nós. Mas pelo menos fica a questão da bagunça organizada, talvez? Aí é uma questão mesmo de vergonha na cara. Porque a minha mesa de trabalho é muito bagunçada, porque eu realmente acabo usando muita coisa ao longo do dia de trabalho. Por mais que seja só o computador, é o carregador, o mouse, um caderno, um papel, um calendário. Mas assim, esse é o espaço do calendário. Então se eu perder minha caneta ou meu lápis, eu sei que vai estar nessa região. Vai estar naquela baguncinha. Não vai estar pra cá, vai estar pra cá. Pro lado direito do computador. Então algum tipo de... Tem gente que gosta de roupas, de setorizar por cores. Tem gente que gosta de setorizar por tipos. Eu setorizo por tipos. Então, por exemplo, roupas de ficar em casa ou básicas. Aí depois roupas de sair e mais... Isso, eu também vou nisso. Porque aí é uma organização menos organizada, né? Igual assim, eu tenho a seção camisetas. Não tá por cor, não tá por marca, não tá por tamanho, mas... Tá lá! Eu sei que se eu quiser usar uma camiseta, eu tenho que olhar por ali.
Eu tenho a parte saias e calças. E tenho a parte pijamas. Isso. Entendeu? Também não é que qualquer gaveta é qualquer coisa. Não, tem ali uma certa... Agora, abriu a gaveta, aí a gente já deixa quieto. Aí tá outra ideia que eu acho legal, que é o meu caso, por exemplo, se você deixa as roupas penduradas em cabideiro, lógico que não dá pra fazer isso com todas as peças. Mas eu prefiro, eu acho que fica mais organizado. Fica, porque é isso que eu falei, as camisetas não tem absolutamente nenhuma organização, mas fica mais visual você passar de uma pra próxima. Exato, e quando você dobra, às vezes você não droba. Você não droba, né? Às vezes você não dobra igual o de cima, o de baixo, e aí só o fato delas estarem dobradas diferente já parece que é bagunça. Não, aí você puxa de baixo, Já aí sai de cima. sai de E cima. você ainda usa roupa com a marca de dobradura. Dobra. Dobra. De dobra. Você usa roupa com a marca de dobra, que eu acho feio, mas enfim, esse é um canal, esse é um podcast sobre Aberto. outra coisa. Só um PS. Então, agora sim, isso não significa que a gente é desorganizado na vida. Não, a gente tem que ser muito organizado. Isso. Mas eu acho que primeiro a gente tem que respeitar a essência de quem é desorganizado. Então, quando você pega uma pessoa organizada, que é raro. É raro. É Eu raro. acho que a gente só teve uma cliente até hoje que a gente olha e fala: caramba, que pessoa organizada. Porque também acontece muitas vezes de você falar, você é organizado, e a pessoa não se acha. Mas essa cliente se acha, e ela é. E ela é, não, na Ela verdade tá certa. ela tá certa. Então, quando a gente vai projetar, a gente já pergunta porque isso é um ponto importante. Pra gente saber se a gente consegue trabalhar com transparência na casa da pessoa, se a gente consegue fazer móveis mais abertos. Porque uma coisa importante, que inclusive a gente comentou com uma cliente na semana passada, é que se a gente for fechar tudo, se a gente tiver, por exemplo, uma sala, um quarto totalmente fechado, de armários fechados, sem nenhum tipo de transparência ou composição entre vazios e abertos, fica parecendo um lugar claustrofóbico. Parece que você tá dentro de um armário, né? Exato, fica Sem muito apertadinho, dá a sensação de que o ambiente é menor. Então, quando você consegue trabalhar com esses vãos, você consegue ter uma sensação de amplitude maior do espaço. Só que isso só é possível quando a pessoa tem um mínimo de organização, né? Eu acho que sim, mas eu acho que se você não tem nenhum mínimo de organização, aí vale a pena então fechar tudo de uma vez e pelo menos quem entrar na sua casa, a primeira coisa que vai ver não vai ser bagunça necessariamente. Mas aí você também tem que admitir pra si e dizer que tá tudo bem, que o seu ambiente vai ficar muito menor. E seu ambiente vai parecer claustrofóbico, então... Uma coisa que acaba sendo muito uma realidade do nosso dia a dia, infelizmente, é que a gente não consegue fazer milagre, então... Então, muitas vezes a gente não consegue atender a todos os desejos do cliente. Então, acontece que, de repente, em algum ponto ou outro, a gente vai ter que priorizar e não necessariamente deixar de lado, mas minimizar, né? Exato. A gente sempre tenta mostrar para os clientes os lados positivos e negativos, né? Tanto em questão de organização, quanto em questão de amplitude, quanto também de integração dos espaços. A gente recebe muito isso dos clientes. Sou desorganizado, quero tudo fechado, quero esconder minha bagunça, eu quero espaço para armazenamento. Na verdade, essa é o top 1, né? Quero espaço de armazenamento porque meu apartamento, minha casa, meu quarto é pequeno, enfim. Esse é o top 1 Isso é o que mais de tem. coisas que chegam até nós. E a gente sempre mostra soluções que valorizem espaços de armazenamento, mas a gente também mostra o que isso pode gerar no ambiente, né? Se gera coisas negativas ou não, porque pode ser que não gere. E o que é o lixo de um é o tesouro de outro. Então, muitas vezes, realmente, cada casa é um caso, cada casa é uma casa. Como a Carol esteve dizendo com os clientes semana passada, cada um tem seu CPF. É verdade, é verdade. Adorei essa. Na verdade, foram os clientes que viraram pra gente. Os clientes que falaram isso pra gente. Que cada um tem seu CPF. Mas foi adotado. E aí é isso. Mas assim, em termos gerais, até uma coisa que eu li nesse dia no jornal sobre arrumação era que a prioridade é sempre o lixo, tá? Então se você é muito bagunçado, tenta pelo menos tirar o lixo. É verdade, né? Eu acho que o meu maior problema é... Eu nem sei. Mas o lixo é uma boa. E a minha segunda dica, assim, sobre organização, tirando a parte da arquitetura, é tenta arrumar pelo menos o que tá maior. Então, por exemplo, se tem muita louça pra lavar, tenta lavar aquela panela grande.
deixa o resto lá, mas pelo menos naquela panela grande, ou arruma a cama, o resto Arruma a do quarto cama, fica era isso que eu bagunçado. ia falar, gente. Se você arrumar a sua cama e o seu quarto estiver totalmente desorganizado, Já vai ele ajudar. já vai ajudar bastante. Agora, o seu quarto pode estar completamente organizado, mas se a sua cama estiver desarrumada, E aí também Já pode era. entrar um pouco da nossa parte, que é se você tem uma roupa de cama muito complexa, muito almofada, você não vai arrumar direito todo dia. Então você pode se limitar a um edredom bonito, 2 travesseiros bonitos, ou quantos travesseiros você quiser, mas bonitos, bem enfronhados. fácil de limpar também, né? Isso. E pronto. É. Então tá bom. Então, é isso. esse foi o nosso episódio sobre organização de casas, espaços, enfim, de qualquer lugar. Espero que você tenha gostado. A gente te espera no próximo episódio. Não esquece de curtir, comentar, salvar e mandar para aquele amigo ou amiga que vai gostar desse conteúdo. Até Tchau! o próximo.